Poxa, como é que vai ser? Vai ser aqui todos. Podemos acabar. Vai sim. Então a todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos a esta apresentação. Porque todos desejamos cidades belas e acessíveis para todos, nada melhor do que vos convidar para um lançamento que vos leva numa viagem a cidades do desejo entre desenhos de cidades. Em nome da área metropolitana do Porto e o meu nome como um provedor metropolitano do cidadão com deficiência, quero dizer que é com muito gosto que cedemos o auditório da MP para o lançamento do livro Excelentíssimo Senhor Engenheiro Palatão, a qual saudamos pela iniciativa. Falar sobre a boa prática da acessibilidade para todas as pessoas, assim como leitores, no sentido da inserção, da justiça, da solidariedade e da liberdade. Não faz sentido falar em democracia sem garantir a liberdade. De igual forma que devemos assegurar os direitos individuais para podermos desenvolver os direitos sociais. Sem o primeiro ou segundo, são impossíveis de concretizar. O livro é uma descoberta, é um percurso que se tem, cada um provavelmente tem o seu, como cada um tem o seu quando percorre uma cidade. E justamente nós vamos dizendo e sabendo e conhecendo que, no fundo, a cidade, em última análise, ou no seu limite, ela não existe. Ela existe as pessoas que a habitam e, sobretudo, dentro da cidade, aqueles que a habitam com muita intensidade. Aqueles que, no seu cotidiano, quando a percorrem, e parafraseando José Saramago, quando a percorrem, quando a olhem, veem e reparam naquilo que todos os dias nos faz esse cotidiano. É por isso que, de alguma maneira, o livro, eu vou abrindo o livro e vamos desfolhando um pouco aquilo que aqui está, mas gostaria de, sobretudo, de ser, como diz Jean-Luc Godard num dos seus filmes, duas ou três coisas que eu sei acerca dele. Dele do livro, dela do autor, da autora, e portanto são essas duas ou três coisas que aqui me traz. Em primeiro lugar, logo como todos os o temos na mão, é justamente o nome. Parece-me a mim que também nestas coisas de cidade as vamos percorrendo todos os dias há cerca de 25 anos quase, que Cidades de Desejo entre Desenhos de Cidade é um bonito nome. E é um bonito nome, é sobretudo um nome que está ao nível dessa nossa maior criação, que é esta dimensão da cidade. E faz lembrar muito, e eu tenho dito com alguma frequência em alguns encontros, Paula Teles faz-me lembrar muito Jordi Borges, que de facto tem um conjunto de reflexões sobre a cidade que é isto mesmo, que é um espaço de sociabilidade, que é uma construção social. Também vamos dizendo, de uma maneira geral, que quando falamos em território, território no seu sentido mais genérico, mais abstrato, podemos falar de linhas de água, de linhas de Festo e Talveg, de toda a sua morfologia, mas na verdade o território esse é só aquilo que nós vemos, porque o território é uma imensa construção social. Daí que a cidade é talvez a maior delas todas, nós vamos dizendo isso todos os dias, mas muitas vezes vamos negligenciando de alguma forma que esta construção social é justamente nós com os outros, nós com o outro, com aquele que de alguma maneira nos é igual, que aceitou viver nas mesmas cidades, que tem os mesmos gostos, tem as mesmas profissões, tem os mesmos clubes de futebol com certeza, tem um conjunto de aspectos que os unem, mas também no quadro da cidade este é um espaço de diferença, é sobretudo um espaço de diferença. Provavelmente nenhum de nós gostaria de viver numa cidade onde todos fôssemos iguais ou muito perto, onde todos tivéssemos o mesmo gosto, onde todos a habitássemos do mesmo modo. Portanto, justamente é esta diversidade que nós também neste livro vamos encontrar. E, portanto, a cidade tem, neste contexto, um conjunto de pessoas que sobre ela refletem. Com Jordi Borges, durante muitos anos, aprendi que esta dimensão da sociabilidade da cidade, deste modo de lidarmos um com o outro, e com Paula Teles tenho vindo a aprender justamente também aquilo que é o valor da diferença.
numa autocrítica, se quiserem, de alguma maneira, na construção dos planos diretores municipais, dos planos de urbanização ou planos de pormenor em que me vejo envolvido, de facto esta atenção que é dada hoje sobre a questão da diferença na cidade, tem vindo a ganhar uma componente forte e, sobretudo, tem vindo a ganhar o seu espaço. A pergunta é, como diria eventualmente Almada Negreiros, sobre o assunto está quase tudo dito, mas só falta quase tudo fazer, e é basicamente um pouco que nós nos vamos situando neste espaço da definição das cidades. É aqui que eu também tenho este orgulho de estar ao lado de 3 pessoas que têm sido decisivas, eu vou dizer, têm sido claramente decisivas na assunção desta questão da diferença na cidade. A Sra. Secretária de Estado, por todo o trabalho que tem efetivamente feito e, sobretudo, também pela dimensão da inovação que tem introduzido na sua ação e o valor das propostas que concretiza, o Sr. Provedor, primeiro da cidade do Porto e depois da área metropolitana, também por tudo aquilo que tem referenciado e a luta que tem feito todos os dias, e a Engenheira Paula Teles por esta aprendizagem imensa que vamos tendo todos os dias quando com ela trabalhamos. A cidade tem estas necessidades, ou seja, de alguma maneira é o espaço, como disse, da diferença e, portanto, aí nós temos as maiores oportunidades, as nossas maiores possibilidades culturais, as nossas maiores possibilidades de trabalho, a diferença enquanto o cotidiano que fazemos, que construímos, mas também, pelo contrário, então, aí temos o revés daquilo que é a cidade, ou seja, a cidade, por outro lado, não cumpre muitas vezes o seu papel. E não cumpre quando vemos fatores de congestão, por exemplo, quando vemos fatores ambientais adversos e quando vemos claramente que não aceita a diferença. É por isso que a cidade também, como as pessoas, se divide naquilo que é a assunção dessa diferença, e as cidades que não têm ainda e que não preparam justamente essa diferença. As cidades vão se dividindo, agora devo dizer também, por ação das pessoas que aqui fiz referência, que cada vez há mais cidades que olham para a diferença, que assumem essa diferença e, portanto, também elas introduzem esta dimensão de ser cidade, democracia e cidade, que se conjugam, são valores que se conjuntam muito claramente. Uma cidade que não seja acessível, no meu entendimento, não é uma cidade para todos. Eu acredito vivamente em que vamos conseguir construir e desenhar cidades para todos. Há cerca de 15 anos para cá tenho trabalhado com toda a determinação. Quem me conhece, modéstia à parte, mas no sentido de desenhar e construir diariamente, contribuindo para a inclusão de todos numa sociedade que nós queremos que seja moderna e numa sociedade que nós queremos que seja competitiva. Se calhar a primeira questão será quem teve a ideia? Quem é que teve a ideia? Não sei se recorda, Sra. Secretária de Estado, aqui há uns tempos atrás, quando fazíamos o guia da acessibilidade, dizia-me permanentemente: a Paula tem que incluir aí imagens, fotografias, porque os autarcas têm que perceber o que é que estamos a falar, os técnicos, para não haver dúvidas. E insistia muito, aliás, insistiu sempre muito por introduzir realmente desenhos e imagens. E eu, toda motivada, como sempre, levo o trabalho para casa e começo a escrever e arranjar imagens e fotografias, a compor o texto e a compor estes capítulos. E a certa altura percebemos na equipa técnica, já na altura com o INR e também com o seu gabinete, que realmente não era possível incluir estes pensamentos e estas reflexões, porque a missão daquele livro, do outro livro, o Guia da Acessibilidade, era justamente descodificar a Lei de 163, a Lei da Acessibilidade. Ora, quando eu apresento boas práticas, quando eu digo a alguém que, no meu entendimento, devemos ir por ali e não para outro lado, muitas das vezes nós incutimos nesta reflexão algum pensamento nosso, muito próprio, intrínseco, também à nossa avaliação subjetiva, porque estamos a falar muitas vezes de design, estamos a falar de imagem, de paisagem, e isso são questões muito subjetivas, em certa maneira, não são questões rigorosas de engenharia de arquitetura que se definem numa tabela. E, portanto, não era essa a missão daquele livro e esse capítulo foi retirado. E foi então nesse momento que eu percebi que algum dia, o mais breve possível, eu tinha que dar sequência, tipo o livro 2 ou guia 2, que fosse o guia das boas práticas. Portanto, é assim que nós devemos realmente esta ideia.